Vamos ler hoje o primeiro capítulo de Gênesis. A minha Bíblia é a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. E nela tem várias aplicações, várias curiosidades que eu quero transmitir para você. No capítulo de Gênesis, o autor foi Moisés. A data, cerca de 1440 anos antes de Cristo. Princípios para a vida. Os começos são importantes e, felizmente, Deus nos dá sucessivas oportunidades para um novo começo. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Elas se apresentarão em contextos da sua vida diária, tais como seus relacionamentos, seu local de trabalho, a maneira como você decide aplicar o seu tempo e questões relacionadas à sua integridade pessoal. Apenas na medida em que aproveita essas oportunidades é que você pode fazer com que os planos de Deus para a sua vida avancem. Muitas vezes vemos o livro de Gênesis ser descrito como um livro de começos, mas também gosto de pensar nele como um livro de oportunidades, do começo ao fim. Lemos histórias de pessoas que foram presenteadas com oportunidades. Primeiramente, vemos Eva tendo a chance de escolher entre o bem e o mal, entre as instruções de Deus e o engano da serpente. Vemos Noé tendo a oportunidade de demonstrar sua fé quando todos ao seu redor acham que ele estava louco. Vemos Abraão tendo a oportunidade de crer na promessa de Deus quando ela era naturalmente impossível, e depois obedecer a Deus quando a obediência exigia a disposição de sacrificar o primeiro filho, o filho prometido, por quem ele havia esperado tanto tempo. Vemos Jacó tendo a oportunidade de enganar, o que resultou em todo tipo de problemas. E mais tarde, aproveitando o ensejo de render-se inteiramente a Deus, o que resultou em grandes bênçãos. Vemos José ter oportunidades de perdoar e confiar em Deus. Ao longo do livro de Gênesis, as pessoas eram abençoadas quando aproveitavam as oportunidades de escolher entre o bem e escolher acima do engano, a fé acima do medo, a paz acima da guerra, o perdão acima da amargura, a paciência e a espera em Deus, acima da tentativa de forçar que alguma coisa aconteça. Espero que as histórias e os princípios contidos neste livro o ajudem a reconhecer as oportunidades que Deus lhe dá e a fazer escolhas sábias que o conduzam a bênçãos extraordinárias que você jamais conheceu nem sonhou. Vamos para o primeiro capítulo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação,
plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. Disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Glória a Deus. Agora eu vou ler para você a aplicação para a vida. No primeiro capítulo da Bíblia, Deus transmite claramente o seu desejo de que as nossas vidas sejam frutíferas. 2 coisas necessárias para termos vidas frutíferas são equilíbrio e poda. Para manter o equilíbrio, precisamos garantir que possuímos as quantidades certas de nutrição saudável, descanso, trabalho, diversão, tempo a sós com Deus e tempo para desfrutar de relacionamentos santos. A poda nem sempre é agradável, mas ela certamente assegura que as situações, atividades
ou relacionamentos que nos provocam desgaste não continuarão a ter esse tipo de ação sobre nós. Isto significa que alguma coisa precisa ser cortada ou removida de nossas vidas, mas Deus promete grande recompensa como resultado, mais frutificação do que nunca. Permaneça equilibrado, deixando que Deus, o sábio mestre, agricultor, pode a sua vida como achar melhor, e você desfrutará de tempos abundantes e de grande realização. Desfrute sua vida. Quando Deus completou os 6 dias da criação, separou um tempo para inspecionar o que fizera e viu que tudo havia ficado muito bom. Está em Gênesis 1:31. Ele dedicou tempo para desfrutar da obra das suas mãos, e nós devemos fazer o mesmo. Em nossa paixão por possuir mais e mais, muitas vezes caímos na armadilha de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca desfrutamos do fruto do nosso trabalho. Algumas vezes, deveríamos simplesmente tirar um tempo para relaxar e aproveitar aquilo que realizamos. O escritor de Eclesiastes diz que a dádiva de Deus para o homem é encontrar prazer em seu trabalho. Está em Eclesiastes 2:24. Sempre foi uma pessoa muito diligente. Há alguns anos percebi que trabalho duro, mas não separava tempo para desfrutar do que fazia. Tomei a decisão de incluir o prazer em minha vida. Já não faço conferências simplesmente, eu desfruto delas. No fim de um ano, revejo minha agenda, lembro-me das várias coisas que fiz e me deleito com o senso de realização. Vejo o que Deus me capacitou para fazer e digo, é bom. Muitas pessoas se sentem sem valor, indignas, inseguras e inaceitáveis. Mas Deus olhou para tudo o que criou, inclusive o homem, e disse, ficou muito bom. Ele aprovou completamente a sua obra. Deus também sabe tudo sobre cada um de nós e nos ama incondicionalmente. Deus nos aprova. Ele pode não aprovar tudo o que fazemos, mas nos aprova como seus filhos amados. Eu o encorajo a tomar a decisão de não apenas desfrutar do trabalho de suas mãos, mas de aprovar e apreciar a si mesmo também. Fazer a escolha de aceitar e apreciar a mim mesma foi uma das melhores decisões que já tomei. Deus não criou lixo. Ele é bom e tudo o que Ele faz é bom. Não podemos acreditar que Deus nos criou e ao mesmo tempo acreditar que não temos valor. Comece a se aceitar e a ter admiração por si mesma, no lugar onde você se encontra, e Deus o ajudará a chegar aonde você precisa estar. Aplicação para a vida. Declare a palavra comigo. Senhor, eu te agradeço porque tu me abençoaste e me chamaste para ser frutífero em minha vida. Oro para que eu use os recursos que criaste para servir-te e para servir aos outros. Adaptados de Gênesis 1:28.